Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz seja contigo. Seja uma noite intensa. Amém? Ritmo de feriado. Muita gente aproveitando aí as folgas, né? Isto. Aqueles que nos ouvem através das nossas transmissões, seja muito bem-vindo também. Que você possa receber, absorver e aplicar na sua vida tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Vamos lá para a carta de Tiago, lá no capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 5 ao 18. Para a gente começar a se situar, Tiago sabia que os crentes, por todo o mundo, eles enfrentavam e enfrentariam desafios por causa da sua fé. Então ele, de uma certa forma, para que eles se permanecessem fiéis, Tiago se posicionou a dar algumas orientações. E estudando esta carta, esses versículos, na sua totalidade é uma carta que traz o sentido das provações e das tentações que nós estamos expostos, muitas das vezes envolvidos. Então Deus permite que nós passemos por situações bastante difíceis, às vezes, aos nossos olhos, em nossa vida, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa melhorar, para chegarmos mais perto dele. Nós temos de encarar essas ocasiões difíceis, essas lutas, com atitude correta e buscar a sabedoria em Deus. Nós estamos saindo de uma série que falou e sempre vai falar de muita sabedoria para caminhar com Jesus. E hoje eu quero continuar abordando o crente a ser sábio, a usar de sabedoria. E eu quero te fazer um convite essa noite, bem bacana. Vamos viver com sabedoria. Vamos aprender com Tiago como viver de forma sábia. Começar o estudo de um livro da Bíblia é como fazer uma viagem. Você, quando se planeja uma viagem, você precisa decidir antes para onde você quer ir e o que você quer fazer. E esperar o que você vai ver. Tiago é uma carta muito prática. Tiago é mais pregador do que escritor. E isso é um fato. É como se ele nos agarrasse pela lapela, né, e fitasse os nossos olhos e falasse conosco muito sério e dissesse para a gente assim: olha, é urgente a sua mudança. É para ontem que você precisa mudar. O tema central que a gente vê nessa carta, Tiago, é o nascimento, o crescimento e a maturidade. Nós nascemos, nós crescemos e precisamos amadurecer. Se a gente fizer uma recapitulação, a gente vê que essa carta, através das provas e pela paciência, nos leva à coroa. O nascimento que está entre o versículo 13 e 19 aqui, embora a gente vai perceber que a velha natureza permaneça ativa,
Mas esse novo nascimento, esse nascer de novo, precisa ser efetivo para que você possa amadurecer com sabedoria. O Pai nos trouxe o novo nascimento através da sua palavra. Nos trouxe crescimento, porque nós ouvimos a sua palavra. Pelo ouvir, pelo receber e principalmente pelo obedecer a sua palavra. E nos faz maduros. E é interessante que Tiago tem 3 pontos notáveis de desenvolvimento que são características da verdadeira maturidade cristã aqui nessa carta. Porque Tiago fala do controle da língua, o cuidado com os necessitados e fala da pureza pessoal. E eu fiquei me perguntando, mas por que Tiago escreveu essa carta? E aí a resposta vem imediata, quando você começa a ler a carta. Era para resolver alguns problemas. E quem não tem problema? E lá não era diferente. Apesar de que você vai ver que os problemas de lá, de muitos anos atrás, são os mesmos de hoje. Só mudaram as pessoas. E se naquela época tivesse CPF, só mudava o CPF também. Mas por que Tiago escreve? Para resolver alguns problemas, que eram muito notórios. Conduzir pessoas não é fácil. Convencer pessoas, mais difícil ainda. Pensamos diferente. E Tiago viu um monte de problemas. E eu falei, eu vou enumerar alguns. Aí eu desisti, porque é demais. Porque como nós encontramos problemas quando nós adentramos a palavra de Deus e trazemos a nossa vida e pensa, o que eu estou fazendo? Estou fazendo exatamente algumas coisas que ele estava ali se posicionando para combater. É uma carta de guerra. É uma verdadeira guerra espiritual. Lá na sua casa, com bastante tempo, dá uma lida. Extraordinário o ensino. Nosso tempo é muito pouco, mas eu espero que a gente pelo menos possa aproveitar e aplicar para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais sábia. Falamos de sabedoria um tempão aqui. Um tempão. Eu espero que, como foi dito no último culto, que você possa realmente estar aplicando na sua vida. Problemas. Vamos enumerar alguns. Aí eu comecei, estava dando problema demais, e eu falei, vamos botar problema de menos aqui. Problemas. Aquele povo estava passando por severas, duras provações. Lá, hoje também. Eles estavam sendo tentados a pecar. Lá, hoje também. Eles estavam sendo crentes, estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja daquela época estavam buscando posições de liderança. Isso é hoje. Alguns crentes estavam falhando na forma de viver, porque pregavam exatamente o contrário. Não viviam o que pregavam. Outros crentes estavam falhando, estavam vivendo de forma extremamente mundana. Outros não conseguiam segurar, dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Chega de problemas. Esses eram os menores, talvez, que tinham e que nós temos. Eu, você, a igreja, somos nós.
problemas. Convivência, problemas. Se você olhar tudo que nós falamos, esses são os mesmos problemas que a igreja enfrenta hoje. Os mesmos problemas. Tem gente querendo ser de mais, outros de menos, e é uma luta, é uma guerra. É uma guerra. Se faz, reclama, se não faz, chora. É uma confusão. Igreja, pensamentos diferentes, problemas. Então, esses são os mesmos problemas. E para Tiago, a raiz de todos esses problemas é imaturidade. E eu concordo em gênero, número e grau. Imaturidade cristã gera esse tipo de problema. Quem é esse Tiago de que eu estou falando, que escreveu essa carta? Ele se identifica no primeiro versículo do primeiro capítulo. Nós temos então um homem aqui, transformado de incrédulo em servo de Cristo. Esse é o homem que nós estamos falando a respeito dele. Vocês sabem, né? Havia 3 Tiagos. Né? Havia o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu. E havia Tiago, irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José. Então, essa carta aqui, a qual nós estamos tratando hoje, aprendendo com ele hoje, essa carta não pode ter sido escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele morreu antes da carta. Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu muita coisa relevante na igreja, então também não foi ele. Então, quem escreveu essa carta foi sim o irmão de Jesus. No começo, o irmão do Senhor Jesus, o irmão de Cristo Jesus, não acreditava nele, não cria nele. No começo ele não cria. Se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 7, você vai ver lá a narrativa. Ele não cria em Jesus. Mais tarde ele se tornou um proeminente líder, extremamente líder na vida da igreja. Transformação. É isso que o Evangelho faz conosco. Nos transforma. Ele foi, a saber, ele foi uma das seletas pessoas para quem Jesus apareceu depois da ressurreição. Paulo escreve isso aos Coríntios, lá em 1 Coríntios. Tiago foi, melhor dizendo, ele estava no cenáculo com os apóstolos do Pentecostes. Era esse Tiago. Paulo chama esse Tiago, o qual nós estamos falando dele, de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a época da sua conversão em Jerusalém. Paulo viu Tiago na sua última viagem a Jerusalém. Quando Pedro saiu da prisão, a primeira coisa que Pedro disse foi: meus amigos, avisem para Tiago que eu estou livre. É desse homem que nós vamos extrair o ensino para essa noite. Tiago foi o líder no importante concílio de Jerusalém. Ele liderou o concílio. Judas identificou-se simplesmente como irmão de Tiago. Tiago foi apedrejado em 62 depois de Cristo pelo Sinédrio, e embora amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia, encavalou a língua, pelos líderes difíceis, aristocratas daquela época, que não suportava a ideia de talvez alguém mais fluente, mais simples, mais humilde, mais abrangente, mais genuíno, mais verdadeiro, tomasse-lhe os poderes. O negócio era poder. Então os governantes da cidade odiavam Tiago, com medo de perder o poder. O sumo sacerdote ali, Ananos, naquela época, levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado, apedrejado,
sobretudo pelas severas posições que Tiago tomava contra aquele pessoal ali, aqueles líderes, né, aquela liderança bastarda que explorava pobre, de forma cruel até. E Ananias fazia parte dessa liderança. Nós vemos aqui um homem e uma transformação, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Jesus. Ele não se apresenta em momento algum como irmão do Senhor, mas como seu servo. Ele é um homem humilde. Essa é a transformação que o Evangelho produz em pessoas comprometidas. Tem compromisso com o Evangelho? Transformação certa, meu irmão. Dito isso, vamos aprender com Tiago a viver com sabedoria, que é o nosso tema dessa noite. Capítulo 1 de Tiago, versículos 5 ao 18, está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e dá de boa vontade, lhe será concedida. Peça também, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, neste momento unidos em teu santo nome. Te agradecemos pela liberdade de culto. Promova em nós, Senhor, mudanças. Alicerce o nosso coração na tua palavra, nossa mente, a sua sabedoria, Deus. No nome de Cristo Jesus, Pai, faça com que sejamos tocados, apurados, aprovados, e que sejamos verdadeiramente, genuinamente transformados pela tua palavra, Senhor. Esta noite nos ilumine, nos dê discernimento e entendimento, e que saiamos um pouco melhor daquilo que nós já nos tornamos até aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tiago escreve essa carta para ajudar aos crentes dispersos, meio que perdidos, a vencerem provações. Como seria bom se a gente tivesse uma fórmula, né, que nos aliviasse um pouco a tantos problemas, tanta carga, né, e que a gente pudesse vencer
todas essas provações a quais estamos sujeitos, a qual estamos expostos. Mas nós precisamos, em meio às provações, buscar ao mesmo tempo o alvo de maturidade. Se está sendo provado, busque ser um cristão maduro, porque você não vai ficar na provação, você vai vencer isso. Tiago nos ensina, nos versos 2 e 4, que as provas são compatíveis com a fé cristã. Então, se está muito problema, você pode ter certeza que vai ser compatível com a tua fé. Se você crê e sabe quem é contigo, não tem erro, não tem por que temer. A sua fé, ela é compatível com as suas provas. São variadas, passageiras, pedagógicas, as provas que você enfrenta. Agora, no que nós vamos falar, Tiago vai mostrar como viver com sabedoria nesse mundo em meio dessas provas. Pô, não tem jeito de evitar, não tem como evitar. Então, como é que eu posso passar pela prova, como diz aí os pezinhos de fogo, dando glória a Deus? Mas é isso mesmo, passar pela prova, mostrando com sabedoria que você pode sim vencer o mundo. Nós precisamos aprender a lidar de forma sábia com as provações. É o que nós vamos ver entre o versículo 5 e 12. Aqui nós vamos abordar um alvo, e o alvo de Deus em nossa vida é maturidade cristã. À medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus que nos mostre o que Ele está fazendo na minha vida. O que o Senhor quer, Senhor? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer? Essa conversa com Deus, ela precisa ser diária. Ela precisa ser eficaz. Não perca tempo conversando com quem não edifica a sua vida. Converse com quem resolve os seus problemas mesmo. E o maior problema que você tem, meu irmão, é você mesmo. Deus nos prova para fazer com que a gente desmame de atitudes infantis. Nós não podemos nos tornar crentes que por qualquer coisa está cheio de mimimi. Para alcançar o alvo de maturidade, Deus faz 3 coisas. Se você estiver me acompanhando, e se você for uma pessoa que realmente volta à palavra de Deus para ter o seu conhecimento e fazer com que você se torne um cristão maduro e sábio, você vai saber que lá em Efésios, Deus nos traz esses alvos de maturidade. Um primeiro alvo que a gente vê é que há uma obra que Deus realiza por nós. E você sabe que a obra é essa? A que Deus realiza por nós? Que só Ele pode fazer? É a nossa salvação. É uma obra que Deus realiza por nós. A nossa salvação. Uma outra obra é que Deus realiza em nós. E esta é a santificação. É você se posicionar, se separar para ser salvo. Olha, há uma obra que Deus realiza através de nós. E esta obra é o serviço. E vamos falar sério. O que tem de crente reclamando para trabalhar, para servir ao reino, não é fácil. É mais fácil servir lá fora do que aqui dentro. E eu não estou falando de lugar. Eu estou te mostrando a quem você está servindo. Nós somos vulneráveis a qualquer baboseira que o mundo oferece. A futebol, a feriado.
aniversário. Tudo nos chama mais atenção do que ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas quando nós estamos em perigo e morrendo, nós não corremos para aniversário, nós não corremos para campo de futebol. A Bíblia está repleta de exemplos de quem serve com maturidade e de quem não quer nada com Deus. Vamos para os exemplos melhor, de pessoas que exercitaram paciência e esperaram em Deus. Gente, Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, antes de lhe dar o filho da promessa. 25 anos. O nego se converteu ontem, que é um milagre hoje. Se converteu. Deus trabalhou 13 anos na vida de José, antes de colocá-lo no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, antes de usá-lo como líder do seu povo. Mas nós somos imediatistas, nós queremos é para ontem. Mas olha esses exemplos. Jesus, ele trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos, antes de enviá-los ao mundo. O alvo de Cristo é que a igreja faça discípulos. Não é o que está escrito no Evangelho de Mateus 28? Vá e faça discípulos. Essa é a grande comissão. E o que eu e você, nós temos feito a serviço do reino. Sobre provações, meus amados, Tiago, ele alinha alguns pontos essenciais. Versículos 5, 6, 7, 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. Versículos 5 e 8. Quando nós estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria. O que está acontecendo comigo? O que isso quer me dizer? O que isso quer me ajudar? O que isso está me ensinando? Por que eu estou passando por isso? Qual é a de Deus comigo? Por que fulano é e eu não sou? Vamos começar tentando entender um pouquinho o que é sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Se você conhece, você precisa ser sábio para usar. Conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Você pode até conhecer versículo por versículo, palavra por palavra, de cor e salteado, mas se você não souber usar, não valerá nada. Decoreba não salva ninguém. E Tiago é desse. Ele diz assim: olha, vale mais o fazer do que falar. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. O problema está gigante, mas não é maior do que Deus. O sábio busca maturidade. A pessoa sábia, ele vai em busca de maturidade. Isso é um fato. Ele não busca prazer. Há pessoas cultas, mas são tolas.
Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolhas certas. A própria palavra diz que nós não sabemos nem pedir. Quando estamos sendo provados, nós precisamos de sabedoria para não desperdiçar de forma alguma as oportunidades que Deus está nos facultando para crescer, para alcançar a maturidade. Quando você está em provação, quando a coisa não está bom, não está boa, que o emprego saiu para dar um susto, ô susto que dá, viu? Coisa ruim esse negócio. Mas quando você está enfrentando dificuldades no seu casamento, com seus filhos, cara, essas provações é para que você olhe para você, para que você amadureça e se torne uma pessoa melhor. Porque você pode ser a raiz do problema e não o outro. Nós precisamos de sabedoria para que a gente não desperdiçar esses momentos, essas oportunidades que Deus está nos facultando de crescer de forma saudável. Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas e não a morrer nelas. E usar essas provas que a gente passa para o nosso próprio bem. E principalmente para a glória dele. Você quer um exemplo? Vamos falar do testemunho de Paulo como exemplo? Do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 12. O exemplo do testemunho de Paulo. O sofrimento do apóstolo contribui até hoje para a expansão do evangelho. Olha que grandioso isso. E Paulo chorou por isso. Quando ele entendeu, quando ele resolveu se posicionar, assim, não, eu sou de Cristo, ele reclamou. Sofrimento é oportunidade para crescimento. É fato que ninguém cresce com coisas fáceis. O segundo ponto é que quando somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. O versículo 5. Tiago nos ensina aqui 3 coisas sobre Deus nesse verso. A natureza de Deus é dar. É da natureza de Deus dar. Deus é a fonte da sabedoria. Então Ele te dá sabedoria. Ele é o doador. Nesse versículo a gente vê que a generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não conhece limites na terra. É para todos, todos. A generosidade de Deus não conhece limites no céu. Ele dá liberalmente. Ele é o doador. A acolhida de Deus, ela é garantida. Está tudo nesse versículo 5. Ela é garantida. Deus te acolhe. Pode ter certeza. Isso eu garanto, em nome de Jesus. Deus te garante acolhimento. Te segurar, te abraçar, quando ninguém quer fazer. Deus não rejeita aquele que o busca. Salmo 66, não rejeita, de forma alguma. E a gente caminha, versículos 6 e 8, e o terceiro ponto que nós encontramos aqui é que quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. Eu não sei como é que funciona isso. Às vezes eu fico me olhando, para não dizer que eu estou olhando para as pessoas, mas eu olho também. Mas eu me olho e digo assim, gente, se está difícil para mim orar, eu não estou conseguindo nem... Como é que isso funciona? Orar com fé. Se até orar está difícil, e a fé, onde é que fica? Eu não estou tendo coragem nem de sair da minha casa para participar de uma vigília na igreja.
Eu não consigo chegar nos encontros de orações. É mais fácil eu usar o WhatsApp, botar uma mãozinha junto e pedir, olha aí, some comigo em oração. E às vezes nem orando eu estou pedindo para alguém orar por mim. Esse é o crente que nós encontramos hoje. Eu estou falando de mim, estou falando de você. A gente se troca por coisas. E aqui a gente vai falar de caráter, então nós somos provados. Cadê fé? Onde é que se baseia a minha fé? Precisamos orar com fé. Senhor, alicerça, aumenta, me mostra o que é esse negócio de ter fé. Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida, a 3 figuras, que às vezes o cara até faz uma oração até bacana, mas ele duvida. A fé não é ativa. E Tiago compara esse homem que ora, mas duvida, a 3 figuras. Ele fala de ondas do mar, ele fala de 2 mentes em um só corpo e fala de 2 almas em um só corpo. As ondas do mar, que ele fala aqui no versículo 6, é essa pessoa que oscila entre fé e incredulidade. Se a coisa está boa, eu acredito. Se está ruim, eu desacredito. É meio termo. É ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Uma hora está sorrindo, uma hora está chorando. Não sabe o que quer. Hora está no alto, hora no vale. Hora está bom demais, um dia está fervoroso, outro dia não quer saber de igreja, porque crente é bicho chato. Detesta aquela irmã lá, não sei o quê. Assim funciona? Um dia está se abraçando. Gente. Tem dia que está 300 por hora. Tem dia que não pega nem no tranco. Nem empurrando. Como é que funciona isso? Versículo 6, 2 mentes, um só corpo. A palavra grega duvidando, diacrimonai. Acho que é isso. 2 mentes. É uma pessoa com 2 mentes. A fé diz sim e a descrença diz não. Uma hora ele diz sim, outra hora diz não. Um exemplo clássico e verdadeiro, Pedro andando sobre as águas. Não era? Quando ele colocava os olhos, né? Sim, esse é o meu alvo, ele andava. Quando ele tirava os olhos, ele afundava. 2 almas em um só corpo. Olha esse versículo 8. A palavra grega dobre é um nome muito esquisito, despixai, eu não sei pronunciar, gente, me perdoem. Grego é um negócio que não dá para mim. A palavra 2 almas, ela se traduz em almas divididas. É tentar, aqui, essa palavra colocada, é tentar andar em 2 caminhos. Quando fala de almas divididas, quando fala de um corpo com 2 almas, é tentar servir a 2 senhores. É tentar andar em mão dupla, de uma vez só, e não dá. Não tem como. Não tem jeito. Não dá. E nem precisa tentar servir a 2 senhores, porque você vai se dar mal. Tiago fala de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Ele faz uma ilustração e agora ele faz uma projeção dos resultados negativos ao crente que ora, mas duvida da própria oração. Fracasso na oração. Versículo 6, vamos voltar lá um pouquinho. Versículo 6. Ele não vai alcançar coisa alguma se orar duvidando. No versículo 8, inconstância espiritual. Ele não vai chegar à maturidade
mas vai estar exposto aos ventos de doutrina. Qualquer doutrina leva o cidadão para lá e para cá. Você pode ver que tem crente que não fica em igreja nenhuma. É um pinga-pinga de igreja, eu não sei porquê, como se fosse um experimento. Não dá para entender. Eu vou para aquela lá, que lá o negócio está mais certo, aqui está mais errado. O que você está fazendo que você não sabe o que é certo e o que é errado, se a verdade está na sua mão? Você precisa de lugar para isso? Você tem que estar no lugar onde não está sendo pregado esse evangelho e combater. Seja amável ao combater quando você ouvir coisas erradas. Ame para corrigir. Crentes não se firmam em igreja alguma, inconstância espiritual. Resultado negativo de uma oração sem fé. O quarto ponto em questão é que, quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Versículo 9 ao 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída da mesma forma. O rico murchará em meio aos seus afazeres. O que Tiago nos explica aqui, e o que ele aplica, é o princípio da sabedoria nas provas, em duas circunstâncias bastante específicas: cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles irmãos naquela época. O pobre, ele deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. O rico, pelo que não tem permanente na terra. Porque a palavra diz que isso passa. O pobre, ele deve gloriar-se na sua dignidade. Né? O rico na sua insignificância. E é isso que o Tiago traz como aplicação. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Não é erro você perder o que você não pode acumular. Você não pode perder o que você tem que ganhar, que é vida eterna. O pobre, ao ser provado, ele diz: mas quão rico eu sou? Eu já tive uma experiência com um cidadão bastante humilde. E eu disse: eu vejo em você uma pessoa tão feliz, né, tão para cima, você todo tempo cantando, né, essas músicas tão fortes que falam do Espírito em nós, né, que Jesus, e tanta coisa bonita, e eu conheço a situação, né? E você passa uma felicidade genuína. Eu acho isso muito interessante, porque a primeira coisa que nós pobres, quando a gente vai, é se abater com dificuldade. Quer chorar, cantar nunca. Então o pobre, ele traz essa eu não estou falando pobre de poderes aquisitivos, tá, gente? Eu estou te dizendo que não é ser pobre quando você busca algo que é permanente na sua vida, que é eterno para a sua vida. Isso não é pobreza. Nós, pobres, nós devemos nos gloriar na nossa dignidade. Nós precisamos ser dignos. Quando nós formos provados, em meio a provações, nós precisamos nos enxergar quão rico nós somos. Agora, o rico, quando
for provado pelas glórias do mundo, ele vai perceber quão vulnerável ele é. Cada um olha para a sua vida, e precisa ser assim, na perspectiva da eternidade. Essa é a visão. No versículo 10, Tiago oferece uma comparação. O rico é como a flor. Flor, fragilidade. No versículo 11, ele faz uma explanação. Porque o sol, dependência. No versículo 11, na parte B desse versículo, ele tira uma conclusão. Assim também a instabilidade da riqueza. Flor, sol. Olha como é interessante isso. Olha como é fundamental essa percepção. E por fim, o quinto ponto está no versículo 12. É que quando nós somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Porque se você está sendo provado, se você está na luta, você pode ter certeza, se for um cristão maduro, de fé ativa, é vitória, meu irmão, não tem erro. Pode até chorar, dar uma gemidinha, mas ganha. Legal isso, né? Ganhar é bom demais. Quando somos provados, nós precisamos estar de olho nessa recompensa. Diz assim o versículo 12: Feliz é o homem que persevera na provação. Perseverar na luta. Não abaixar cabeça na guerra. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E isso é uma promessa de Deus para todos que o amam. Aleluia. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso nós somos bem-aventurados. Quando somos provados, nós desenvolvemos uma paciência triunfante. Quando nós somos provados, nós somos aprovados por Deus. E quando nós somos provados, nós somos, de uma certa forma, o galardão por Deus nos alcança. Quando somos provados, nós temos a oportunidade, nós temos a chance, uma oportunidade ímpar de demonstrar o nosso amor por Deus. Quando você está na luta, na guerra, no sofrimento, na peleja, é uma oportunidade que você tem de demonstrar a Deus o quanto você o ama. Então, com essa perspectiva de visão, eu quero dizer para você que você tem a coragem de dizer, então vem provação. Venha. E se ela já estiver aí com você, já estiver acontecendo, é simples assim. Se você estiver sendo provado, não deixe que essa provação vire tentação. Não permita. Se acontecer, estar sendo provado e passar a ser tentado, Tiago deixa valiosos conselhos que a gente vai ver, dos versículos 13 ao 18. Uma verdade absoluta é que uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Se tem maturidade, terá paciência e passará pela prova. Se é imaturo, vai transformar essas provas em tentações. Provas são testes enviados por Deus. Tentações são armadilhas enviadas pelo diabo. Prova vem de Deus, para que você melhore, para que você cresça. Tentação vem via Satanás. Quando nós passamos por dificuldade, nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. A coisa arrocha um pouquinho e a tentação de querer questionar, por que Deus permite?
Por que Deus deixa? Isso é pergunta de crente imaturo. Por que o crente sofre? Quando nós passamos por dificuldade, nós somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então Satanás oferece um caminho de escape das provas. Ele tira a prova que vem de Deus, te coloca a tentação, vem por aqui que é mais fácil, você não vai sofrer. Aqui é bem mais legal. É isso que o diabo faz. Essa oportunidade que o diabo oferece é uma tentação. Você quer exemplo? Satanás sugeriu a Jesus transformar pedras em pães. Ou você acha que o diabo mexe só com você? Tentou se meter a besta lá com Jesus. Está aí tentando de todas as formas. Há três fatos que nós devemos considerar se queremos vencer tentações. Ao versículo 13, 14, 15 e 16. Olhe para frente. Se você está hoje, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Olha os versículos 13 e 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Sua tentação, meu irmão, vem de você mesmo. E esse mau desejo arrasta e seduz. Então esse desejo, quando você dá muita asa para ele, quando a tentação é maior do que o que acontece? Esse desejo dá à luz o pecado, porque ele é consumado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Sequência de fatos. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Palavra. Então não culpe a Deus pela tentação. Ele é absolutamente santo para ser tentado e ele é absolutamente amoroso para tentar. Deus nos prova como provou a Abraão, mas ele não nos tenta. Ele nos prova como provou a Moisés, com todos os outros, mas não nos tenta. A prova que vem de Deus é para nos santificar. A tentação que vem do diabo é para nos derrubar. Essa é a verdade. E a escolha é sua. Então você é responsável pelo caminho que você decidiu seguir. Não culpe a Deus, não culpe a mãe, o pai, a esposa, o marido, porque você que escolheu. Passar numa prova é coisa boa. Você quer ver? Tentação, vamos falar aqui, é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Isso é tentação. Então você veja bem, eu estou estudando para concurso. Tanta gente batalhando aí. Então passar numa prova é uma coisa boa. Colar para passar nessa prova é coisa errada. Não é assim que funciona? Prazer sexual é uma coisa maravilhosa. É coisa boa. Mas fora do casamento é coisa errada. Não tem meio termo. E você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Tiago vê o pecado. Ele não vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo. E é o que ele está nos ensinando aqui. Ele nos apresenta esses processos em 4 estágios: desejo ou cobiça, engano, e depois fala de um nascimento, de um bebê chamado pecado, e fala de morte. Então tem 4 estágios. Cobiça, o desejo, é desejar satisfazer um desejo fora da vontade de Deus.
Cobiçar, desejar, sob cobiça, é isso, é satisfazer um desejo teu, fora da vontade de Deus. E você sabe muito bem quando você está fazendo coisa errada. Ninguém peca inconscientemente. Ah, eu não sabia. Tá legal. Comer é normal, não é? Precisamos nos alimentar. Esses feriados, então, a gente come mais do que devia. Vira glutonaria. Glutonaria é pecado. Comer é bom. Glutonaria é pecado. É? Dormir é normal. Bom demais dormir, né? Preguiça é pecado. Sexo no casamento é normal. Fora do casamento é pecado. É isso. Os desejos devem estar sob controle e não nos controlando. Nós devemos controlar o desejo, não deixar que ele nos controle. É isso que Tiago expana e que te ensina. Sobre engano, Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. Porque tentação é um engano. A figura do caçador que usa uma armadilha, né? E a figura do pescador que usa o anzol. A que usa a armadilha é o que atrai, né? E a que usa o anzol é o que seduz. É a isca, né? Que usa o anzol com isca. Seduz. Alguma coisa que chame a atenção. Se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, e se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa, quando ele pensou em Betseba, eles jamais teriam caído. Eles foram atraídos, foram seduzidos e cederam a essa tentação. Nós precisamos identificar a arapuca do diabo e a isca do diabo. Você precisa identificar isso. Senão você vai cair na armadilha e já era. E ele fala do nascimento do bebê, depois de consumado, que é o pecado. Um bebê chamado pecado. Tiago muda a figura da armadilha e do anzol para a figura do nascimento de um bebê maldito, chamado pecado. Morte. A cobiça, depois de ter caído no pecado, de haver concebido, de ter dado à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O quarto estágio que ele diz. Então nós vemos aqui a genealogia do pecado, né? A morte é a avó da cobiça. O pecado é filho da morte. A cobiça é neta da morte. Já viu isso? E o salário do pecado é a Romanos. Então veja bem aonde você está investindo, o que você está fazendo, porque o salário do pecado é morte e Zé Fini. Não tem outro trato. E um segundo fato, no versículo 17, que você precisa olhar ao redor e considerar a bondade de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Gente, quando Satanás tentou Eva no jardim e Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus. A bondade de Deus, ela é o grande escudo contra a tentação do diabo. Quando sabemos que Deus é bom, quando você entende isso, quando você vive isso, quando você louva que Deus é bom e faz isso com a maior integridade do teu coração, da tua alma, quando você percebe isso, que Deus é bom demais,
Não precisamos cair nas armadilhas de inimigo para suprir nossas necessidades. Você não precisa estar inventando coisa para se divertir, porque a alegria real vem do Senhor. É melhor você estar faminto dentro, no centro da vontade de Deus, do que estar cheio fora da vontade dele. Tiago ele apresenta 3 fatos sobre a bondade de Deus. Deus dá somente boas dádivas. Está aí. Somente coisas boas. Dá somente boas dádivas. Tudo que Deus dá é bom. Tudo. Até as provas. As provas que Deus permite que você passe por elas são fabulosas, excelentes, são boas. Exemplo, Paulo. Foi um dom estranho, aquele espinho na carne. Mas foi uma grande bênção para a vida dele. Deus, além de dar coisas boas, Ele dá constantemente. Se você prestar atenção no verbo descendo, que está no versículo, é um presente particípio que continua sempre descendo, não cessa, é constante. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, não, é constantemente. E mais, Ele não muda. Não muda. Deus não pode mudar para pior, porque Ele é santo. Ele não pode mudar para melhor, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Não tem como ser melhor. O primeiro escudo contra a tentação é o julgamento de Deus. O segundo é a bondade dEle. O que Deus pensa ao meu respeito? O que Deus falaria ao seu respeito hoje? Tudo que Deus dá é bom. Toda boa dádiva provém das suas mãos. Ele muitas vezes nos dá, não o que pedimos, mas sempre o que nós precisamos. Sempre. Nós seríamos destruídos se Deus deferisse todas as nossas orações. Se tudo que nós pedíssemos a Ele, Ele conferisse, nós estávamos mortos. Porque nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo pão. É isso. Pedimos serpente pensando que estamos pedindo um peixe. Então, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que nos dá não o que pedimos, mas o que nós necessitamos. Há um sublime registro de Elizabeth George que, quando eu li, me tocou de uma forma tão profunda. E não precisa muita coisa para que eu chore, você imagina. Mas foi tão profundo o meu encontro com a escrita dela, me tocou tão profundamente, em meio a tantas provações e tentações que eu estava passando. Se você me permitir, eu quero até compartilhar com você o que ela escreve. Ela escreveu assim, você já deve ter, nós que quase não olhamos a internet, né? Você já deve ter lido tanta coisa a respeito, mais ou menos com esse contexto de visão da Elizabeth. Mas traz para uma figuração muito mundana às vezes. Aqui ela escreveu com a alma, porque ela escreveu assim: eu pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito, e Ele me enfraqueceu, para que eu pudesse aprender a humildade para obedecê-lo. E ela continua escrevendo: eu pedi saúde para o meu Senhor, para que eu pudesse fazer grandes coisas.
Ele me trouxe enfermidade, para que eu pudesse fazer coisas melhores ainda. Eu pedi riquezas, para que eu pudesse ser feliz, e foi-me dado pobreza, para que eu pudesse ser sábio. Eu pedi poder, para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza, para que eu sentisse a necessidade de Deus. Eu pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida de forma abundante, e foi-me dado a vida para que eu pudesse desfrutar as coisas. Na realidade, a gente não recebe nada do que nós pedimos, mas nós recebemos tudo o que nós precisamos. É uma verdade. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram todas respondidas. E eu descobri que o erro era meu. Então hoje, se eu estou de pé, é porque Deus é bom. E eu sinto que eu sou, dentre os homens, o mais ricamente abençoado hoje. Por quem Deus é. E não pelo que eu mereço ou venha a ser. E isso é um fato. E por fim, para finalizar, o versículo 18. Olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Tiago usou o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida. Então nós vejamos, e vamos ver rapidamente as características desse novo nascimento. Quem é nascido de novo? Tiago nos fala da origem, do meio e do propósito de um novo nascimento. A origem do novo nascimento, ele é divino, ele é gracioso. Nicodemos pensou até que precisava voltar para o ventre da mãe. Ignorância, né? Falta de maturidade. Mas o novo nascimento é o nascido de cima, é o nascido do alto, é o nascido de Deus, é o nascido do Espírito. Não depende da minha vontade, da sua vontade, da nossa vontade, nem da nossa participação. Não depende de nós. Não nascemos de novo por causa dos nossos pais, por causa da nossa religião, por causa das nossas decisões. Ele, o nascido, o novo nascimento, é obra de Deus. É dele que vem. O meio do novo nascimento, ele é operado através da palavra de Deus. Por isso nós insistimos tanto para que você aplique o que você ouve, o que você aprende e o que você crê na palavra. Assim como o nascimento natural vem pelo concurso, né, pelo relacionamento do pai e da mãe, o nascimento espiritual vem pelo operar da palavra e do Espírito. O propósito do novo nascimento, esse nascimento é o mais nobre deles, o mais nobre de todos os nascimentos. Nós somos as primícias das suas criaturas. Ele é o mais alto nascimento para o mais alto tipo de vida que nos aguarda. Para Tiago, o cristianismo era mais ação na segunda-feira do que adoração no domingo. Sua mensagem é clara, seu estilo é limpo, fácil é falar, diz ele. Porém, o serviço é de valor inestimável. Então, trabalhe em prol do reino. Obras não salvam o crente, mas marcam de forma definitiva. Segundo a visão e a lógica de Tiago, só faz sentido que nós, a quem tanto foi dado, também dar muito.
não apenas através de palavras, mas através das nossas vidas. Eu acho que Tiago teria gostado daquele velho ditado, né? Pregue, pregue sem cessar. E se for necessário, use palavras. Pregue com a sua vida, com o seu servir. Amém?